Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Se você é novo, por favor, reserve um minuto agora para se inscrever e seguir meu trabalho em worldaffairsandcontext.com, meu Substack. Eu adoraria ver você por lá. Esta manhã começou com um grande drama que eliminou mais de 7 bilhões de dólares em questão de minutos do mercado de ações e mostrou a crescente hostilidade do presidente Trump em relação ao presidente do Fed, Jerome Powell. Trump quer que Powell corte as taxas o mais rápido possível. E claro, há um bom argumento a ser feito de que Powell é responsável por políticas inadequadas que, obviamente, ele tem liderado há vários anos. Mas um banco central é projetado para ser uma entidade independente e não um partido político. Os políticos não deveriam definir políticas monetárias, como taxas de juros e decisões sobre a oferta de dinheiro, assim como os economistas não deveriam realmente conduzir nossas escolhas de política interna e externa. Então, primeiro vamos dar uma olhada na última postagem. O presidente Trump pede, cito, cortes preventivos nas taxas de juros e diz que praticamente não há inflação. Essas são as palavras dele. Ele diz que praticamente não há inflação nos Estados Unidos. Deixe-nos saber nos comentários se você concorda com isso. Há inflação onde você mora? Eu adoraria ouvir de você. Além disso, preste atenção a isso. Como Trump indicou, ele quer o presidente do Fed, Powell, fora. Em sua postagem matinal no Truth Social, ele se refere ao presidente do Fed, Powell, como, citação, "Senhor tarde demais". Então Trump diz que pode haver uma desaceleração da economia, a menos que ele diz o senhor tarde demais, um grande perdedor, reduz as taxas de juros agora. O S&P 500 perdeu quase 700 bilhões de dólares em valor de mercado desde que Trump começou a chamar o presidente do Fed, Powell, de senhor tarde demais esta manhã. Você pode imaginar isso? E isso, é claro, mostra como é fácil, como tem sido fácil manipular o mercado e ganhar bilhões fazendo isso. E isso é tudo o que direi sobre essa parte. Então, o presidente Trump está aumentando a pressão novamente sobre o presidente do Fed, Powell, acusando-o de demorar a agir sobre as taxas de juros e alertando que a economia dos Estados Unidos pode desacelerar se o Fed não agir rapidamente. Mas Trump pode realmente demitir o chefe do Banco Central dos Estados Unidos? Ou isso é apenas mais pressão política da Casa Branca? Uma mensagem direta postada por Trump nas redes sociais foi, claro, um ataque direto a Jerome Powell. Escolha do próprio Trump, aliás, para liderar o Fed. Portanto, isso não é uma nova disputa, mas agora, claro, está se intensificando e se tornando demais. A portas fechadas, fontes dizem que Trump perguntou a seus conselheiros se ele pode remover Powell de seu cargo. Alguns membros da administração, incluindo o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, confirmaram que o presidente está estudando exatamente essa questão. Isso é, claro, um tom bastante sem precedentes para se usar em uma postagem de mídia social em relação a um dos oficiais do Banco Central. E é algo que parece estar se tornando uma norma neste momento. É um padrão baixo a ser estabelecido, sem dúvida sobre isso. Nos primeiros meses da presidência, imagine se seu chefe sempre postasse sobre você nas redes sociais chamando de perdedor e senhor muito tarde e assim por diante. Isso seria dificilmente aceitável, independentemente de quão competente ou incompetente Powell tenha sido. Então, por que toda essa pressão sobre Powell? Essa é uma boa pergunta. Vamos voltar um pouco. Bancos centrais ao redor do mundo, por exemplo, o Banco Central Europeu, começaram a cortar as taxas de juros para estimular economias em desaceleração e, no caso da UE, em falência. Na verdade, na semana passada, o BCE cortou sua taxa básica em 0,25 pontos percentuais. E então Trump vê isso e se pergunta por que o Federal Reserve não está fazendo o mesmo. Mas é aqui que você se reúne e discute essas coisas internamente em vez de fazer um espetáculo público. Ele tem criticado Powell há meses, dizendo que a recusa do Fed em cortar as taxas mais rapidamente está colocando a economia dos Estados Unidos em risco.
E com as incertezas globais aumentando, incluindo as guerras comerciais dele próprio, não é surpresa que queira uma política monetária mais agressiva. Mas é uma decisão econômica, bem, pelo menos deveria ser, não uma escolha política. Então, como Powell está reagindo? Powell, na verdade, não está recuando. Falando no Economic Club de Chicago, o presidente do Fed enfatizou que o Banco Central precisa monitorar cuidadosamente o impacto de longo prazo das tarifas e mudanças de política antes de tomar grandes decisões. Então, isso foi uma observação bastante razoável. Ele também alertou que as tarifas podem alimentar a inflação, e isso é, claro, uma verdade básica. Ele também disse que manter os preços estáveis é fundamental para garantir um mercado de trabalho forte. Essas são todas boas declarações. Powell também lembrou a todos que a independência do Federal Reserve é protegida pela lei dos Estados Unidos. Não somos removíveis, ele disse, exceto por justa causa. Em outras palavras, o Fed não deve realmente receber ordens da Casa Branca. Não importa como nos sentimos sobre suas ações ou personalidades, porque há uma lei. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Trump pode realmente demitir Jerome Powell? A resposta curta é complicado. Sob a lei atual dos Estados Unidos, o presidente do Fed é nomeado por um mandato de 4 anos e só pode ser removido por justa causa. Isso significa má conduta grave, não discordâncias políticas. Especialistas jurídicos também concordam que seria extremamente difícil para Trump remover Powell legalmente apenas porque está insatisfeito com a política de taxas de juros. Mas Trump não é realmente um economista, e sua perspicácia econômica é questionável, na melhor das hipóteses, a julgar por suas escolhas de política comercial. E é exatamente a isso que Powell tem se referido. Mas isso não significa que Trump não possa tentar. E essa ameaça por si só, é claro, é suficiente para abalar os mercados aqui nos Estados Unidos, bem como globalmente. Agora, falando de mercados, Wall Street não ficou entusiasmada com os últimos ataques de Trump. As ações caíram acentuadamente na segunda-feira, com o S&P 500 caindo 2,2%, enquanto os investidores reagiam à postagem de Trump e seu ataque a Powell, bem como a incerteza em torno do futuro de Powell. Há um vídeo inteiro no meu canal, eles estão fazendo isso por causa da volatilidade, porque estão perdendo confiança nos Estados Unidos. Há muita incerteza, muitas mudanças de posição, muita volatilidade. E isso é prova de que investidores estrangeiros, que detêm uma parte significativa dos ativos dos Estados Unidos, continuarão abandonando ativos antes perfeitamente seguros, em favor de apostas mais estáveis e previsíveis. O Banco Central, é claro, é independente, e a independência do Banco Central é um pilar da estabilidade econômica. Se líderes políticos começarem a demitir banqueiros centrais por tomarem decisões difíceis e talvez impopulares, talvez imprudentes, isso pode realmente criar caos nos mercados financeiros. Um texto como este não é o que você gostaria de ver em uma economia saudável, em um ambiente político saudável e, francamente, em um país desenvolvido em geral. Os investidores temem que transformar o Fed em uma ferramenta política possa levar a decisões de curto prazo que prejudiquem a economia a longo prazo. Então, o que vem a seguir neste impasse de alto risco? Líderes mundiais estão se reunindo em Washington esta semana para as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial. Pode apostar que a liderança de Powell e a pressão de Trump serão, claro, um tema quente a portas fechadas. Por enquanto, Powell está mantendo sua posição, mas com os sinais econômicos emitindo mensagens mistas e sinais vermelhos bastante significativos, Trump pode continuar a testar os limites de seu poder presidencial. E essa questão em desenvolvimento não é realmente sobre Powell, ou suas políticas passadas, ou as políticas que ele está apoiando agora, já que ele sente que cortar as taxas só alimentaria a inflação, naturalmente.
Isso é sobre a expansão dos poderes presidenciais, o uso dos mercados para beneficiar um pequeno grupo de pessoas e a crescente instabilidade que afeta a economia global. Isso também afeta como as nações estrangeiras veem os Estados Unidos. Então, o que você acha? Trump deveria ter voz na definição das taxas de juros pelo Fed, ou isso é um caminho perigoso? Deixe seus comentários abaixo. Adoraria ouvir de você, como sempre. Muito obrigado por assistir. Agradeço o seu tempo. Se você achou isso interessante e útil, certifique-se de se inscrever no meu canal do YouTube e me seguir no Substack em worldaffairsandcontext.com. Não se esqueça de curtir e apoiar meu trabalho e ativar o sino para habilitar as notificações para que você não perca meus futuros vídeos. Vejo você de volta aqui em breve. Tchau por enquanto. I will see you back here soon. Bye for now.